para mim me pareceu muito interessante quando eles me convidaram para escrever um texto crítico e desafiador também. Eu conhecia a produção deles, pude acompanhar um pouco dessa produção. Agora me chamou a atenção esse interesse em focar nesse tema, que é um tema que há muito eu não via sendo discutido. A gente vê a questão, o assunto, festa, sendo representado na história da arte em muitos momentos. Isso desde a antiguidade, se a gente for olhar para frescos gregos e romanos, a gente já tem esses retratos de festas sendo compostos. Agora, a festa como arte, como uma proposição realmente que reúne aspectos de arte e vida, né, torna essa fronteira um pouco mais borrada, é algo que pouquíssimas vezes foi abordado. E eu fiquei pensando nisso, nesse tratamento do tema da celebração, que envolve algo quase ritualístico, porque é uma forma de celebrar que é formalizada, é preparada, existe toda uma preparação. E eu me deparei com, claro, os artistas do dadaísmo, no começo do século XX, que tinham essas propostas de que eventos sociais como festas pudessem ser compreendidos como um trabalho artístico ou como propulsores de produção artística, de trabalhos artísticos. E mais tarde os happenings dos anos 60, que também reuniam, também pegando um pouco desse espírito dadaísta e trazendo para os anos 60 essa vivência e essa coisa do acaso, do intempestivo, do que pode acontecer sem a programação dentro de um evento que, claro, foi programado, mas em que manifestações mais livres, digamos assim, são incentivadas a acontecer. Então eles tinham essa ideia de fazer 7 festas, cada festa na casa de um deles, festa do pijama, né? Então, dentro dessas festas, a única regra é que eles furtariam itens, pequenos objetos desse quarto, e muitas dessas coisas estão presentes nesses trabalhos que vocês viram aqui. Agora é uma exposição que traz uma produção individual de cada um, mas também tem esse envolvimento coletivo, não só no trabalho do quarto, que foi feito na vitrine, como também na montagem da exposição, na proposta de montagem desse trabalho, que teve a Luar, né, como a pessoa que pensou em como que a gente iria mostrar esses trabalhos, esse conjunto de trabalhos aqui dentro da galeria. E eu queria começar perguntando, então, para eles que falassem um pouco desse processo, mas antes disso, da ideia, de onde que saiu essa ideia desse tema? E por que essas festas do pijama? O que aconteceu nessas festas para a gente que não esteve nelas, né? Eu mesmo não fui convidado para a toda a exposição. Mas, nesse assunto dessa fronteira tão tênue, tão diluída entre arte e vida, essas festas, elas trouxeram o que para a produção de vocês? Mais especificamente para essa produção que a gente vê. Você quer começar? Acho que a ideia de ter uma festa no pijama, né, surgiu com todo mundo, assim, a gente sabia que a gente queria fazer uma exposição. A gente não sabia como, porquê, qual seria a temática, qual seria o método que a gente usaria para construir isso, né. E acho que mesa de bar, né, gente? Mesa de bar e muita conversa, muita cachaça no corpo. E aí acho que algum de nós, eu não sei, falou assim, e se a gente dormisse todo mundo na casa um do outro? Foi o Xande. Se a gente dormisse todo mundo na casa um do outro, aí todo mundo, não, isso não vai dar certo, vai ser horrível. Aí já teve uma sensação assim, na minha casa não vai. Na minha vocês não entram, na minha casa não entra. E, assim, depois que a gente pensou mais a fundo sobre isso, dormir na casa de uma pessoa, no quarto de alguém, um ambiente mais íntimo que alguém pode ter na sua vida inteira, seu quarto, né? E a gente, nós como jovens artistas, a gente sempre está tratando sobre intimidade, sobre poética, sobre toda essa questão emocional. E eu acho que foi um ótimo pontapé inicial, sabe? E dessa ideia de dormir na casa de pessoas, que criou-se e a galeria toda, sabe? Isso que está acontecendo aqui agora foi tudo esse pontapé inicial de dormir no quarto um do outro. Eu acho que também a gente queria muito falar sobre intimidade, desde o começo a gente sabia que queria falar sobre isso, porque é algo que conecta o trabalho de cada um, né? Cada um contando a sua forma, de acordo com a sua história. Mas aí teve questionamento, como é que a gente vai falar sobre intimidade se a gente também não conhece intimidade? Eu não conheço o Hudson, não conheço o Alexandre, não conheço a Cecília, né? Então se a gente quer falar de intimidade que é a mais profunda, de saber os segredos mesmo, acho que esse mesmo segredo, na carne exposta.
tudo mais, como é que a gente vai falar disso se a gente não viveu isso? Então acho que essa coisa que você fala da arte vida vem aí para a gente também conseguir realizar esse trabalho. Então, falar sobre isso com propriedade, não só com pensamento, com teoria, né? Então a partir disso a gente foi na casa um do outro e era assim, tudo legalizado. Você pode abrir as gavetas, ler as cartas de amor, de adolescência, todo mundo de todo mundo, sabe? Os armários, gaveta de calcinha, gaveta de cueca, tudo você pode ver tudo. A gente passou tipo 1 hora e meia no quarto de cada um, olhando tudo que tinha no quarto. E foi muito interessante porque a gente realmente começou a se conhecer mais. E eu acho que isso também realmente nos aproximou nas nossas relações pessoais. Também, além de ser só uma proposta artística, também nos aproximou nesse sentido pessoal da amizade, de conhecer o outro, e cara, por que essa pessoa está guardando isso assim? O Samuel tinha uma coleção de cabelo. Aí, tipo, o Xande tinha tipo ketchup guardado na sacola do quarto dele, um pote de arroz, aí a gente ficava tipo. É muito fascinante, a gente começou a descobrir facetas no corpo. E a partir disso também, acho que essa intimidade que foi criada entre nós fez possível também que essa exposição acontecesse de uma forma mais natural, né? Que os trabalhos eles fossem se conectando porque a gente está conectado. Não só isso, mas acho que na montagem também. Quando a gente vai fazer a exposição, a gente ficou aqui enfurnado na cal por uma semana orando juntos, basicamente. Então eu acho que não foi só o processo de eles se conhecerem e a gente se conhecer para fazer a exposição, mas sempre para montar. Porque eu acho que é uma coisa muito importante e bem diferente também do que, assim, enfim, a gente tem as constelações. Eu acho que também foi outro processo completamente diferente, essa coisa da gente realmente ficar juntos aqui das 9 horas da manhã até 11 horas da noite, por uma semana, morando basicamente juntos, montando tudo. E tudo isso é uma aproximação, que nem o Léo fala que são 7 artistas que são amigos. Vale ressaltar também que uma outra regra é que o anfitrião da casa não podia ficar no quarto. Então era muito difícil pra gente, pra mim. Eu fui a última a ser visitada, assim, eu estava super relutante, não queria que ninguém visse meu quarto, minhas coisas. Eu estava na sala morrendo, liguei YouTube, botei música, fiz ligação, porque eu não aguentava mais. O que será que estão olhando? E eles riam e falavam coisas de meu Deus, o que é isso? E a gente falava muito dessa intimidade forçada, né? Que muitas vezes a gente não queria mostrar coisas, porque quando você vai se mostrar para alguém nessa intimidade, você filtra, você escolhe. Mas nesse sentido, o que a gente escolheu fazer era uma intimidade completamente forçada, que às vezes a gente não escolhia, porque a gente não quer mostrar. Era todos os nossos lados. E fez que a gente se unisse muito, assim. Foi um processo difícil, foi um processo bonito também, foi muito íntimo, assim. Claro, né? Como poderia ser diferente, né? Pegar o dessa intimidade forçada, que dentro dessa proposta da gente invadir o quarto e cortar coisas, né? É justamente isso que a gente transformou na instalação que está lá em cima. São os objetos que a gente roubou do quarto de cada um, que trouxe essa intimidade forçada para a instalação, né? E vocês agora podem visitar, tipo, a nossa intimidade dessa forma. E aí por isso que é aumentada essa inteligência. Bom, esse quarto como síntese, né, dessas peças de pijama, desse processo todo, eu acho interessante, a primeira vez que eu vi ele pronto, que a gente entra ali como espectador, mas sendo um ambiente de imersão, né, instalação, né, ou seja, a gente se instala ali dentro daquele quarto, mas o que me pega mais nesse trabalho de espacialidade que vocês fizeram naquela vitrine é a questão da temporalidade que tem ali, porque nós vemos aspectos de várias pessoas como uma grande colagem mesmo, essa fragmentação ali, enfim, esses pequenos souvenirs, esses pequenos mementos que estão ali são de temporalidades muito distintas e isso acaba gerando um certo estranhamento no ambiente e também algo no humor, que eu acho que é uma coisa que está presente nas exposições em diversos momentos dela e que eu acho que é muito interessante, porque a outra abordagem pouco utilizada na arte contemporânea, né? Quer dizer, de uns tempos para cá talvez esteja retornando, mas isso eu acho que diz muito a ver sobre um espírito do tempo, essa vivência muito da intimidade, né? E do se permitir realmente essas invasões, essas pequenas invasões íntimas em que você investiga o outro e descobre essa fragmentação toda que vocês trouxeram para a vitrine, mas são essas temporalidades ali que estão reunidas, do muito jovem, do infantil e também essa estranheza que gera algum certo humor, né, no meio de toda essa iconografia.
está composta também desse altar, que eu acho que evoca um pouco essa montagem lá de cima do quarto que vocês realizaram. Né? Essa ideia do quarto sempre existiu desde o começo? Vocês pensaram a partir do espaço da vitrine? Como é que foi o processo para montar esse trabalho? Que é um único trabalho realmente coletivo junto com esse altar aqui. Né? Então, o altar foi algo bem pessoal. Como eu falei, a gente ficou aqui morando junto por uma semana. E assim, foi um processo muito bonito que a gente falou assim um dia, vamos trazer coisas. O quê? Qualquer coisa, do mundo inteiro. Então a gente ficou sentado aqui uma tarde inteira e a gente começou a falar coisas que a gente achava importante. Então eu acho que, eu conversei com a Nick mais cedo sobre isso, que apesar de a gente talvez não conseguir falar sobre intimidade em si, a gente consegue ver muito. Então a gente tem cadernos, tem um exemplo muito bom, tem um caderninho verde bem aqui, que é o grande caderno verde Brett do Wood. E esse caderno foi passado por todos nós, menos que sabe. Foi sim. Ele foi passado por a gente e a gente conseguiu ver mais sobre, sabe, quem é Wood. E pra mim foi uma coisa muito bonita e acompanhar esse processo deles. Então a gente tem coisas muito pessoais e muito legais, cartas de amor, cartas de ódio, objetos pessoais, objetos que a gente juntou aqui, a gente fez colagens, a gente fez tudo. E o quarto lá em cima, eu acho que também tem muito a ver com o ambiente que a gente teve, né, acesso aqui da Cal. Só que também foi uma coisa muito planejada, assim, da cama e do espaço, de como a gente ia montar, a gente queria que fosse uma coisa muito natural. É porque, desde o início, como a Sophie falou, a gente sempre teve essa ideia de falar sobre a intimidade. Porque é um assunto que casa com todos nós, com o trabalho de todos nós, assim. E meio que o receptáculo dessa intimidade seria o quarto, né? Tipo, o lugar mais íntimo de uma pessoa. E como ele era uma vitrine, seria um lugar perfeito pra gente mostrar isso, sabe? Tipo, todo mundo que tá passando teria acesso ao nosso quarto, entendeu? Então, antes da exposição ser 8 festas do pijama, o quarto já existia. E as 8 festas do pijama surgiram meio depois, assim. E foi um processo muito legal também, montar o quarto e montar o altar, porque foram as últimas coisas que a gente fez, assim, tipo, a gente montou a exposição toda, depois a gente montou o altar e o quarto. E todo mundo já estava muito exausto, assim, já tinha ligado, tinha batido, chorado. E aí foi um momento de confraternização, assim, a gente fez as pazes. A gente fazia um altar. E cada um escolheu objetos de cada um escolheu seus próprios objetos. E teve até essa pergunta que o Woody fez, que está até ali colada, tipo, o que vocês cultuariam? Aí cada um escolheu uma coisa. A gente vai falando várias coisas que a gente cultua, que é a gente, sabe? Esse altar é nós todos juntos, assim. E acho legal falar que aconteceu uma coisa bem divertida e engraçadinha na vez que a gente foi na casa do Sammy, na festa de pijama do Sammy. Que o Sammy conseguiu a cama, né, pro nosso quarto. E a gente já tava pensando no altar, tava pensando no quarto. A gente fez uma roda em volta da cama, demos as mãos. E começamos a orar. E foi uma coisa muito genuína, sabe? Eu acho que ela dá caráter demais. E foi uma coisa, tipo, muito consolidou, sabe? Acho que depois daquela oração que a gente fez, foi a primeira vez que tava todo mundo também, tipo, tava todos os 7. E a gente desmontado em volta daquela cama e falou, tipo assim, esse quarto vai ser, tipo, vai ser a cristalização de tudo que a gente pensa. A exposição vai ser o quarto. E do quarto, tipo, vai desdobrar pra galeria Cabo, etc. E acho que também teve, e não foi, sei lá, religioso, sabe? A gente não tava orando pra Deus, a gente tava orando, tipo, cara, esse quarto aqui, essa cama aqui simboliza o início da nossa exposição, o início da nossa intimidade, sabe? Onde começa tudo. Uma coisa diferente também sobre o processo do altar e do quarto, que no quarto, apesar de a gente ter feito várias festas de pijama presente e ter pegado os objetos de cada um, a gente só viu todos os objetos quando a gente passou por todos os quartos. Então imagina, a pessoa, o primeiro quarto que a gente visitou, ficou de meses, esperando a gente saber que a gente tinha um modelo. Foram quantos meses, velho? Foram uns 2 meses. Não, mais. Foi 3. Foi 3. Então, tipo assim, a pessoa que foi o primeiro ficou lá maturando a cabeça até, tipo, enfim. E eles pegaram um dia e falaram assim, vamos colocar todos os objetos aqui. Então foi uma revelação, ninguém sabia que tinha pegado o quarto de outra pessoa, foi muito interessante, foi muito legal. E aí no final, quando a gente foi montar lá em cima, a gente eles relembrando os momentos, foi muito bonitinho. Sim. O altar foi uma coisa mais, tipo assim, no dia mesmo a gente decidiu que a gente ia colocar, todo mundo trouxe, a gente viu tudo assim, foi
laboratório que a gente visitou. Mesmo a Nicole, depois acho que foi umas 2 semanas pra gente mostrar todos os objetos, sabe? Então todo mundo teve que passar por esse momento de ficar pensando nas necessidades, tipo, o que pegaram, o que viram, entendeu? E a gente não falava sobre, a gente só falou realmente no dia que a gente viu todos os objetos e planejou a montagem e tudo. Então eu acho que essa processo é totalmente diferente do altar. E alguns trabalhos que começaram, pelo menos, a serem feitos durante as festas ou sempre depois? Sim. Ou durante a festa já aconteceu o processo de produção? Eu acho que teve isso também, como a gente rola sempre junto, tipo, quase todo fim de semana tinha festa do pijama, a gente tinha que se reunir, estar junto fazendo coisas. Acabou que a gente foi se aproximando muito e produzindo junto também. Então a gente estava muito no ateliê junto, a gente estava no bar junto, a gente estava na casa do outro junto, então tipo, a gente estava uma simbiose, assim, tipo, estava um mutante, sabe? E então muitos dos trabalhos que estão aqui foram produzidos nesse processo, não necessariamente pensando, esse trabalho para falar do processo de pijama, para falar de atividade, para falar especificamente nisso, mas foram produzidos juntos nesse momento e foram contaminados por essa situação que a gente estava vivendo, né? Acho que a gente discutia muito sobre os nossos trabalhos, assim. Sim. A gente fala muito sobre arte. E vários trabalhos surgiram a partir dessas conversas. Eu mesmo fiz todos os trabalhos assim em 2 semanas, praticamente. E eu acho muito legal também falar do áudio, da audioinstalação da Sophie, que é muito meio que tudo isso que a gente estava vivendo, assim. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, tipo, que coisa, é exatamente isso que eu queria falar, e ela foi lá e falou, sabe? É tudo muito difícil assim naquele áudio. Conta pra gente, Sofia, da produção desse trabalho. Esse áudio é uma instalação que eu fiz na pilastra, né? É um texto que eu escrevi no meu diário, que foi uma aula sua. Estava no meio da aula e eu estava tipo, com muito sono, muito exausta, assim, eu comecei a escrever e esse texto saiu corrido, assim, completamente inteiro, do jeito que estava. E aí foram, assim, várias coisas que estavam me acontecendo. Não estava. É que eu estava, sei lá, tinha feito alguma coisa, tinha ficado muito cansada. Uma festa do pijama. E aí eu peguei e escrevi, assim, completamente, sem nenhum filtro, sem tentar escrever um poema, um texto, assim. Realmente meio que colocando pra fora tudo que estava acontecendo. E aí eu acho interessante que nesse áudio, assim, tem muitas coisas que eu escrevo, são coisas que nós vivemos juntos. Então, quando eles escutaram, eu acho que foi uma sensação muito diferente, porque tem muitas referências assim, de dias, de situações que a gente viveu juntos. E aí eu coloquei assim, tudo que estava passando na minha cabeça, assim, desde a foto da jaqueta jeans, uma mini saia, tudo isso, assim, quando a gente foi numa festa, tal dia, e fez tal coisa, quando a gente foi na casa do uso, assim, tudo foi se misturando, assim. Então, acho que esse trabalho também fala bastante sobre esse período que a gente passou juntos. Né? Não só na festa do pijama, mas esse período também que a gente se aproximou e ficou mais amigos. A gente estava sempre na TV, saindo, tendo várias experiências em conjunto, assim. Então, quis trazer ele para cá também, porque eu acho que ele resume muito, além da exposição só, né? Qual que é a nossa relação com o outro, como que isso me afeta também. Então, acho que esse áudio tem um peso emocional bem grande, assim. Pra gente foi bem interessante fazer. Todos nós, assim, acho que temos uma relação com a escrita está presente, assim, em alguns pontos da exposição. O meu veio a partir do áudio, foi a primeira vez que eu trabalhei com áudio, realmente uso palavras mais soltas, e esse realmente foi um texto corrido, enfim, várias coisas bem íntimas também, né, que foi até meio difícil mostrar, né, um texto de um diário, eu falo tudo. Aí o Hudson tem também naquela obra dele, que é o Não Nasci. Não queria, vamos ver todo mundo. E aquele ali que também é um trecho do caderno. Essas vivências homossexuais, assim, o Wilson convivia com o HIV e ele fez esse trabalho a partir dessas vivências dele como homem gay, nordestino, convivendo com o HIV. E sobre essa solidão que ele sentia e que eu trago para os dias atuais, retratando essas cenas de intimidade, mas também essa solidão, tipo, o nome do trabalho é Ninguém, né? É sobre os comportamentos gays do 2024, século XXI. Sei lá, acho que todos os gays se conectam em certo ponto da questão.
ele tem, na própria escolha do material, uma reverberação com o tema da exposição, a questão do quarto, né, do cobertor, e também é uma outra forma de abordar o autorretrato, como você aborda ali, com essa utilização não muito usual do material, né, na pintura, no suporte. Eu queria que você falasse disso. Assim, inicialmente esse trabalho não era para ser encoberto, não era para ser feito com manta. Só que eu sempre estou, meu processo de ateliê, e aqui todo mundo que está aqui na exposição conhece esse meu processo, é um processo muito experimental, é muito maluco, assim. Então eu sempre estou fazendo coisas aleatórias e testando coisas novas. E essa coberta, ela me acompanha por muito tempo, eu tenho ela tipo, há uns 4 anos já. E ela rasgou, infelizmente, um dia ela decidiu rasgar depois de uma viagem para o Rio. E eu falei, eu não quero jogar essa coberta fora, eu quero fazer uma coisa com ela, porque ela é tão bonita, ela tem essa textura tão gostosinha, tão fofinha. E eu já estava experimentando texturas e materiais diferentes na minha obra. Essa aqui mesmo é uma obra que eu faço em tecido normal, né? Mas eu faço uma pintura com gravura. E aquela outra são tecidos normais, só que eu faço uma pintura em cima de um tecido sujo, não preparado totalmente. E eu quero fazer esses testes com esses tecidos, esses cortes diferentes. E nessa específico, eu sempre fui muito acostumado com essas mantas macias e esse sentimento de acolhimento que elas trazem, que mesmo no calor, quando estou com muito calor, eu não costumo ir sem manta. Sempre tem uma manta em volta de mim, é sempre meu objeto de conforto, assim. Sempre tô dormindo, tipo, eu preciso disso pra me agarrar, eu tenho, tipo, algo assim perto de mim, sabe? E foi esse sentimento de precisar ter algo perto, tipo, alguma coisa perto de mim. E junto com a escrita, a produção do Caderno Verde Brad, que é esse negócio daqui atrás, ela assombra todos os seres humanos em 2024, né? No século XXI. E eu acho que não tem nada melhor para retratar solidão e isolamento do que na coberta. Que o lugar que você mais está só e mais está isolado, geralmente no seu quarto. Atrás do tecido, a textura do tecido ela pula para fora, então faz 2 planos e parece que essa coberta está meio que cobrindo uma imagem, sabe? Uma imagem de alguém que está ali perdido. E acho que é isso, assim, que é essa pessoa que está solitária e se cobrindo por uma manta. Assim, você só vê pelos rasgos da coberta, pelas dobras, você vê um olho, uma boca, um observador, sabe? Enquanto eu estava acompanhando, eu tive um pouco, né, do processo de vocês lá no ateliê. Não acompanhei, claro, a produção dos trabalhos desde o início, mas já pegando uma fase mais final. Mas eu fiquei muito intrigado com algumas abordagens que eu vi nesse processo e que aqui elas estão montadas na exposição a partir dessa escolha que eu achei muito interessante do constelar. A Noar estava falando disso, da ideia de constelação que está presente aqui, tanto no altar quanto lá em cima no quarto, mas também no áudio da Sofia. Esses conjuntos de trabalhos, como vocês chegaram a essa conciliação, digamos assim, de universos distintos, mas por meio de um fio narrativo que une, e vocês falaram que esse fio é o da intimidade, do autobiográfico, das vivências compartilhadas, mas tem esse aspecto de visualidade pura também nessas escolhas, nessas decisões. Eu queria que vocês falassem disso. Acho que a Luar poderia começar explicando um pouco sobre essa montagem, e aí depois eu queria ouvir de quem ainda não falou sobre essas produções, as ideias por trás desses trabalhos. Olha, então, a gente começou a fazer a discografia, a gente separou as obras em temas, assim, bem temático. A gente tinha carne, a gente tinha, você lembra? Desejo. Carne, desejo, devaneio, sonho. Então a gente tinha várias linhas, assim, a gente separou mais ou menos as obras, e a gente colocou algumas obras no meio, assim. E aí a gente chegou aqui, a gente foi começar a montar, a gente não queria fazer uma coisa muito linear, assim, sabe? A gente queria fazer realmente uma coisa, se é uma exposição sobre pessoas que estão juntas, que a gente começou a viver a vida juntos, a gente pensou, uma família, digamos assim. A gente queria aparentar que realmente foi isso, que não seria uma coisa linear. Então a gente teve, o Woody teve também essa ideia dessas oscilações, assim, e foram muito complicadas de fazer uma hora. A gente quase se matou, mas assim, é questão da proximidade também. Meio que a gente seguiu, mas não seguiu essa questão da proximidade e do desejo e da carne, aquelas coisas que a gente colocou certeiro na expografia, né? Mas eu acho que se não fosse assim, não seria também. Acho que tinha que ser alguma coisa mais junta, conjunta com todo mundo.
Porque senão não faria sentido. Se é uma exposição sobre todo mundo junto, seria tudo realmente em conjunto, sabe? Então a gente tem várias... Faz muito sentido. Eu acho que a nossa cabeça faz muito sentido. Tudo, né? Tudo foi muito bem pensado. Mas é porque também o espaço é muito desafiador, né? Sim. Então, assim, a gente fez isso, a gente falou, vamos separar só pra saber. Não foi tipo a temática, foi só pra saber o que desculpa, o que conversa com uma velha fotografia. E quando a gente chegou aqui, tava todo mundo gritando pra um lado e pro outro, tipo, não, isso aqui não é mais fácil disso aqui, agora é aqui em meio, não sei o quê. Então, a obra, ela tem necessidade, né? E acho que foi muita parte do processo a gente escutar a necessidade das obras singulares e as obras necessitadas estar perto de outras. Porque a gente começou a discografia em si com algumas obras que já sabia onde iria ser. A gente já sabia que o altar seria aqui. A gente sabia, por exemplo, que a videoarte do Sami seria bem aqui e a da Sofia seria naquele canto. Então a gente construiu toda a discografia baseada em obras que a gente já sabia onde seria, sabe? Então aqui foi o lugar perfeito para o Sami, com a iluminação, com tudo. E aqui era para ser um altar. Então tudo foi construído ao redor disso. E uma coisa também é que essa exposição, antes de ser 8 peças de pijama, era montagem do imaginário. Foi o nome embrião, assim. Né? Gente, falei o nome. Mas era só um embrião pra gente pensar, porque a gente estava pensando muito na montagem desde o começo. A montagem sempre foi uma questão. Até antes de chegar no conceito da exposição em si, a gente sabia que a montagem também seria um instrumento para canalizar ali o que a gente quer passar. Né? Então, eu acho que a gente realmente usou a montagem e a expografia como instrumento da gente conseguir fazer que nossas obras se conectassem, porque elas estão conectadas, a gente quer que as pessoas vejam que elas estão conectadas. Né? Tanto que várias obras aparecem referências de um ao outro, né? Tem uma obra da Nick que aparece Samuel, tem uma obra do Samuel que aparece Nicole, tem uma da Cecília que aparece... Enfim, todo mundo, nas obras elas estão, as temáticas, até as figuras um do outro estão presentes também. Então a gente queria que criasse essa linha de conversas, assim, com uma obra e outra, mas também foi muito para um processo de experimentação que a gente chegou nesses resultados finais, né? A gente planejou a carta, o desejo, o sonho, o devaneio e tudo mais, mas chegou aqui e a gente foi testando todas as possibilidades possíveis, né, até chegar numa narrativa, né, que a gente gostou, que a gente achou que fez sentido. E realmente é muito difícil quando são os artistas que estão colocando as suas obras ali perto das obras dos outros, cada um de uma opinião completamente diferente de tudo. Então também foi um processo de conciliação também, né? Tipo, não, eu gosto da minha obra aqui, mas a sua obra ficou ali. E vamos todo mundo conversar para que o conjunto seja um conjunto, né? A gente não queria exposições individuais do século. Era a última coisa que a gente queria que fosse isso, né? A gente quer que tudo seja visto como parte do mesmo universo. Eu acho que a fotografia constelativa fez isso ser mais visível. Se tivesse a parede aqui só do Samuel, a parede aqui só minha, a parede aqui só do Hudson, sabe? O que um artista tem a ver com o outro, né? Agora o título, que bom que virou 8 Festas do Pijama. Eu acho o título ótimo. Ele é um título chamativo, ele me lembra muito um título de literatura jovem adulta, assim, um livro chamado 8 Festas do Pijama. É assim, super visível, porque Montagens do Imaginário era bem mais, assim, não tem tanta personalidade, não define muito bem o que é, né, a exposição. Essa é muito intrigante, né, essa coisa da intriga, do mistério. O que são essas festas do pijama? E eu queria passar para a Jumi, para ela comentar um pouco de uma questão que eu penso assim, dentro de toda essa perspectiva que existiu na produção coletiva, mas também aqui na montagem, de conciliação e de elos narrativos, eu vejo o seu trabalho em momentos em que ele sutilmente se conecta com os outros, mas ele também tem um mundo muito próprio, né? Porque ela está abordando o fabular, a questão da fábula, da fantasia, enquanto a maior parte da exposição a gente vê esses pequenos recortes do cotidiano, das vivências, do corpo, da intimidade, mas a intimidade para a Jumi é um mundo de estranheza, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que um dos pontos mais importantes da nossa exposição foi essa questão da interseção entre arte e vida e essa questão das festas e essa temporalidade que ela é suspensa durante a festa, durante esse momento que a gente está junto, mas também eu acho que esse momento de
temporalidade autônoma a gente experiencia muito como artista. Enquanto a gente está fazendo a obra, a gente tem esse espaço próprio. E para mim é muito assim, eu acho que eu falo muito sobre intimidade, mas é uma intimidade muito mais introspectiva. E como o Lute falou, eu gosto também de figuras que se alinham em si, que se enrolam em si. E elas sempre buscam esse lugar de conforto, só que em espaços completamente estranhos. Só que esses espaços que são estranhos, eles não causam estranheza para esses personagens, eles estão completamente calmos e pertencentes àquele lugar. E mesmo não tendo essa questão do cotidiano, eu ainda pensei 2 obras para essa exposição, que foi essa bandeira que tem na entrada e um bichinho de pelúcia com bordado também. E querendo ou não, teve muita influência nesse meu universo fabular, teve muita influência dessas nossas vivências, porque o universo fabular ele é criado a partir da minha própria vivência como pessoa. E apesar dessa interseção não ser tão direta, eu acho que ela ainda se apresenta de algumas formas mais sutis. E essa coisa da festa do pijama, ela me inspirou também a fazer bichinho de pelúcia, que também é uma figura que sempre... Eu tenho todas essas figuras muito recorrentes, que eu tenho os cobertores e os animais. E essa textura do texto também é uma coisa que pessoalmente me traz muito conforto. Quando eu faço uma obra e ela é completamente chapada, completamente bidimensional, é uma coisa que me incomoda. E essa tridimensionalidade do texto foi uma coisa que eu acho que insuflou muito ar na minha produção. E eu gosto muito dessa textura e dessa temática. E você, Nicole, você quer falar para a gente um pouco do seu trabalho, das questões de linguagem, de pesquisa de materiais, alguns aspectos assim, eu acho que estão presentes no seu trabalho, que eles são trabalhos que estão bem situados dentro dessa proposta. Na verdade, todos estão, né? Só que com abordagens muito diferentes. Apesar da gente ter esses pontos de consonância, eu acho interessante ver essas dissonâncias também. Né? Bom, meu trabalho começou tudo com um sentimento. Inclusive, eu estava conversando com a Lua agora e ela falando desse sentimento. Eu falei, amiga, é literalmente meu trabalho. Que é o sentimento do como as coisas vão acontecendo. E a partir do tempo que ela vai passando, para mim parece como se ela fosse um sonho, como se não fosse mais real. E estudando um pouco, assim, psicanálise, que é uma coisa que me interessa muito, eu vi que o sonho e a memória são feitos na mesma parte do cérebro. Por isso a gente só pode sonhar com aquilo que a gente já viu. Eu tenho muito essa pira de ver as coisas e vivenciar, e elas vão ficando muito esquisitas na minha mente. Mesmo sabendo que a coisa aconteceu, elas parecem sonhos, parecem coisa muito, assim, meio loucas, assim, não pertencentes assim, da realidade, meio suspensas. E eu quis marcar, assim, pedaços assim, da minha vida que aconteceram, que estavam lá, coisas que parecem, mas são desejo, coisas de medo, a intimidade, tudo, mas de uma forma mais onírica, de uma forma mais pertencente a esse mundo, que a partir do tempo que a gente passa não é mais meu, não é mais nosso, é algo que foi, é algo que é suspenso, sabe? E é muito essa ideia que eu quis passar, que todos esses são intimidades, assim. Eu começo pelos pés, muito pensando em trechos assim da memória, que a gente não marca tudo, mas os pés é algo que está lá e a gente não vê, mas às vezes um pedaço assim do bumbum, ou minha avó ali tomando um vinho, coisas assim cotidianas, mas que parecem mais meio estranhas assim, na minha mente. E eu quis pensar nesse ponto, sabe? O limbo entre a realidade e o sonho, sabe? E que isso, a memória e o sonho. E é interessante pensar no seu trabalho, porque você fala sobre toda essa poética onírica e do pensamento do sonho, e você vem com umas camadas de velaturas muito leves, muito transparentes, e que você ainda vê a tela crua por trás da tinta. Então é como se essa imagem estivesse se perdendo, ela estivesse se dissipando dentro da tela, sabe? Então essa sua questão poética, ela se transmuta muito através da sua técnica, da sua prática de pintura. Então é muito interessante ver isso, porque quando você fala sobre isso, a gente consegue enxergar muito bem quando a gente vê o fundo, a gente vê a trama do tecido, a gente vê pinceladas com muito óleo, então elas correm, tem gota no trabalho, sabe? Então a transparência também, essa coisa da transparência remete muito ao mundo do sonho, do onírico.
que é uma ideia que eu gosto muito de tratar, assim, com as tarefas da tela. É algo que me chama muito a atenção, às vezes mais, outras vezes menos, que eu quero deixar. Assim, eu acho que eu fico com uns movimentos assim, obsessivos, até deixar todos os rastros e retirar também a tinta. É algo que me dá muito prazer assim, no momento, e é isso. E indo para Cecília, que é uma abordagem da imagem bem diferente, tudo que a gente já comentou aqui, é um dos momentos da exposição que tem a presença da fotografia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Desse formato, que além de ser diminuto, você trabalha com as polaroids, mas tem a imagem fotográfica. Só que é uma imagem muito misteriosa, que está entre o figurativo e o abstrato. Você podia falar desse trabalho? Sim. Então, eu comecei a experimentar com as polaroids justamente nesse processo das festas e tudo. Era uma câmera velha que eu tinha comprado num brechó, assim, meio mágico, sei lá. Há muito tempo atrás eu fiquei maturando essa câmera há um tempo. E eu estava muito nessa vontade de experimentar suportes novos, porque assim como outros eu gosto muito de experimentar suportes, experimentar coisas diferentes e para imagens diferentes. Eu já tinha feito esses experimentos com fotografia e tinta, tem o do lado aqui, tem o outro ali, do lado da cadeira, o outro ali. E aí mas eu queria fazer uma coisa que fosse só fotografia, que eu achasse interessante. E eu percebi muito na fotografia instantânea esse lugar, porque eu não gosto muito dessa ideia de edição e tudo. Eu acho que a fotografia instantânea é uma coisa também, parece um presente, uma coisa especial, sabe? E eu comecei a experimentar nessa câmera e eu descobri que ela é uma câmera maluca, assim, completamente doida. Ela faz o que ela quer. Então, isso foi muito, assim, eu amei, eu fiquei completamente apaixonada. Porque às vezes eu tava querendo tirar retratos, fotos super tradicionais para experimentar, entender, e saía uma coisa totalmente borrada, totalmente branca, totalmente preta, sei lá. E isso foi muito, me instigou a querer fotografar mais, eu comecei a fotografar o que estava acontecendo no dia a dia, desses processos e tudo. Eu estava nessa pilha de fotografar com flores, né, tulipas, e de fotografar retratos, só que os retratos saíram, sei lá, qualquer coisa. Tem até esses daqui, esses 4 aqui eram para ser retratos, esses 3 que não são tulipas, e saiu dessa forma, sei lá. É a distração involuntária. E é muito engraçado, porque eu sempre busquei a distração, que foi uma coisa que, assim, me intrigou muito. E eu falei assim, não, agora eu vou ser fotógrafa, fazer coisinha certinha, fazer retrato bonitinho. Aí, de repente, eu falei assim, vai não. E aí, foi um processo muito interessante pra mim, porque eu descobri outras possibilidades que eu não imaginava que tinha na fotografia. E eu comecei a fazer minhas próprias constelações lindas, porque eu achava que fazia sentido. Eu também já tinha um trabalho com monotipia e a paisagens abstratas, então é uma coisa que eu já gosto, dessa coisa da paisagem meio sugestiva, do mistério. Então foi um lugar que eu me encontrei muito, assim. Legal. E assim, pegando esse gancho do desafio que muitas vezes o material ou a linguagem que a gente está trabalhando acabam sendo um trabalho assim, bem desgastante, até num embate físico. Eu queria passar para o Alexandre para ele falar como é que foi esse embate físico com esse trabalho do mármore, né, Alexandre? Foi um trabalho, parece que cheio de complicações ali no material, mas que no fim deu certo, você conseguiu fazer o que você queria no trabalho. Esse trabalho do mármore, assim como todos os meus trabalhos, parte de algo muito pessoal meu, muito íntimo. E esse trabalho, aliás, dentro das minhas poéticas, dos meus trabalhos, eu sempre tentava trazer alguma coisa como uma busca de uma catarse, sabe? E acho que esse foi o meu precursor de vários trabalhos meus. Tipo, buscar vencer coisas, vencer traumas, vencer, enfim, tudo que me atravessasse. E aí no processo de produção desse trabalho eu tinha algo que eu queria muito falar sobre. E eu acho que eu tive um bloqueio nesse ano e eu produzi muito pouco. E eu acho que era porque eu justamente precisava falar sobre isso antes de passar para alguma coisa. Então esse é o meu segundo trabalho. E foi o trabalho que eu fiz durante a produção dessa exposição. E ele é sobre um acidente que eu sofri de moto, que eu quebrei a mão. E dentro desse processo e tal, eu sabia que eu precisava falar sobre isso. E eu sempre achei muito difícil falar sobre luto. Então eu escrevia muito e nesse processo de bloqueio eu parei de escrever completamente. E eu meio que percebi que eu acho que eu
falo melhor quando eu faço arte. Então, eu peguei a materialidade de mármore porque eu sabia que era algo bonito, algo que eu podia intervir, que não fosse um tecido. E eu sabia que eu queria transformar esse mármore em alguma coisa, essa materialidade que pode ser quebrada, né? Não é algo que é rasgado, não é algo que é... Enfim, acho que eu estou perdendo o fio da pergunta. Não, de jeito nenhum. Eu queria representar minha mão, que foi quebrada, e eu coloquei os espinhos. E eu queria me representar esse mármore. E acho que quando eu sofri esse acidente, eu estava passando por muitas coisas que me atravessavam. E muitas coisas que diziam a respeito de relacionamento. E então, eu furei o mármore e eu tive que comprar várias brocas para descobrir que broca furaria o mármore. E aí, depois de muitas quebras de broca, eu descobri que tinha som de diamante nesse sítio. E aí eu consegui furar esse mármore e eu pintei a minha figura e minha mão, que tinha sido atravessada por pinos. Inclusive, esse processo e esse trabalho também está nessa uma das videoartes que está passando bem aqui, que eu mostro a minha mão com os pinos, né? Que eu filmei, assim. Também tenho muita essa de filmar muitas coisas com emoção. Então eu fiz essa intervenção do mármore com óleo, que é um autorretrato, que também é uma representação de um momento que eu passei, de uma tentativa de superação e catarse, em que eu coloco minha mão sobre o meu peito, né? O meu peito era o meu sentimento, aquilo que eu vivi, e o mármore sou eu, e a minha figura. E tudo isso atravessado por esses dois pregos que representam o trauma que eu passei, os relacionamentos e as coisas que eu passava. Tudo isso exposto somente com os pregos, né? Tipo, meio que colocado de qualquer jeito, pregado na parede mesmo. Esse objeto que é caro, né, por assim dizer. Enfim, eu acho que foi a tradução de tudo que eu passei nesse ano, nesse momento que... Bom, primeiro, parabéns para todo mundo, ficou muito bom, muito boa montagem, a tipografia, o quarto lá em cima está incrível. São 3 perguntas, na verdade. A primeira é se alguém tentou ou conseguiu, ou, enfim, esconder algum dos objetos dos outros antes de as pessoas passarem no quarto, ou realmente assim foi rigorosamente honestos assim com os colegas. A segunda é se alguém conseguiu descobrir algum objeto antes dos objetos serem revelados. E a terceira é no critério de escolha desses objetos, né? Se teve alguma... o que ia guiando vocês na hora de escolher, se foi decidido coletivamente, se era uma coisa mais individual ali de cada um. Eu acho que eu vi um pouco dos dois, que é um processo mais individual. Acho que, para mim, pelo menos, eu pegava os objetos que eu achava que me tocou de alguma forma, ou que eu me sensibilizou de alguma forma. Eu roubei, por exemplo, o diário da Cecília, então eu li o diário todo. Mas então logo... Você leu? Eu li. Então, claro que ela percebeu, né, que sumiu o diário dela. Então, acho que tem muitas coisas, tipo assim, a maioria dos objetos do meu quarto eu não percebi. Acho que eu tenho as coisas guardadas em caixas, assim. Mas eu acho que é um processo muito individual, assim, sabe? Cada um percebeu algumas coisas, não percebeu. Tipo, tem coisas que eu acho que as pessoas pegaram e foram mais aleatórias, tipo, um quebra-cabeça bonito, assim. Eu queria falar um pouco sobre a última pergunta, né? Se tinha consenso, se é individual. E eu acho que o que a gente também queria, né, nesses roubos que a gente fez, o quarto de cada um, é que também o que a gente vai roubar vai estar falando sobre a gente também, sobre o que rouba. Não só sobre o que roubar, né, porque a pessoa guardou esse objeto, mas qual que é o meu olhar que vai estar reportando ali esse fragmento de intimidade que para mim é valioso. Então acho que também é uma forma de falar sobre a intimidade da pessoa que está tendo o quarto invadido, mas também da minha, né, do que importa para mim desse quarto. Qual coleção me toca mais, né, o que me faz ter mais vontade de conhecer essa pessoa que estou invadindo o quarto. Então acho que teve a gente estava até nessa discussão, no começo, de um dia todo mundo se reunir e entrar num consenso para um objeto,
Mas aí no final a gente resolveu que cada um iria escolher um objeto. Aí tipo, foi até ficando mais de um, foi 2, foi 3. Foi 5. No final a gente decidiu que cada um teria essa liberdade de fazer esse recorte com o seu próprio olhar. Eu descobri o que me roubaram, porque foi bem a Jumizinha foi lá no meu quarto e ficou lá mexendo nas coisas. Aí ela terminou de mexer e eu falei assim, nossa, Jumi, eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu comecei a procurar essa coisa, que era um diário. E eu revirando o meu quarto, gente, cadê esse caderno? E ela veio assim, ó. Na mesma hora ela falou assim, ela não falou nada, só deu pra mim, né? Eu falei, não acredito. Tira Foi, da tipo, minha bolsa. ela tirou da bolsa, eu falei, nossa, e foi tipo, 5 minutos depois que ela saiu do meu quarto, eu descobri o que ela tinha pegado. Ela foi por último. E ela foi por último, que no dia do meu quarto, ela não conseguiu ir. Aí eu fiz uma festa extra, só pra ela conseguir roubar um objeto e conseguir complementar lá em cima. Apesar de ter visto também que o processo foi mudando um pouco, porque foram uns 3 meses, né, que a gente ficou nessa. Então, sei lá, o primeiro quarto da Sofia, né? E aí, quando Vocês não viram nada. a gente não viu nada, a gente tava super tímido. Não me conhece. E aí, isso foi mudando um pouco, a gente foi acrescentando algumas regras, também tinha uma regra de, tipo, não pegar objetos essenciais da pessoa, só pegar roupas que a pessoa usa no dia a dia, coisas do tipo. E a gente foi criando isso junto com o processo, sabe? Que, como eu disse, né, foi bem mais superficial, assim, e quando a gente foi começando a se aprofundar mais, a gente tem que ir criando mais regras, criando mais critérios ali pra gente desenvolver melhor. Até porque a gente já tinha alguns objetos, a gente queria que os objetos tivessem uma certa coerência, assim. Seja cada um seu critério, algo que eu gosto, algo que faz sentido de posição, algo que vai ficar interessante. Enfim, eu acho que ao decorrer que a gente foi indo nos quartos, foi ficando mais complexo e mais específico, assim, o processo. E demorando cada vez mais tempo. Cada vez mais tempo. No início, eu acho que não vai ser tanto, aí a gente pode mais ir passando, cada quarto vai indo, a gente vai entrando no íntimo e aí logo depois foi isso. É interessante que o quarto da Sophie demorou tipo 30 minutos. Não, foi 30. Foi 10. 10 minutos, 15. E aí depois, sei lá, no último quarto, que foi o quarto da Nicole, foi tipo 2 horas dentro do quarto. Não foi nada. E rindo, eu acho que essa é a pior parte, sabe? Quem fica lá dentro, a gente fica... E faz barulho pra pessoa que tá fora ouvir. E aí o dono do quarto fica tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eles estão vendo? Eles estão vendo tudo. E realmente estavam vendo tudo. Eu acho que foi muito legal que meu quarto foi primeiro, né? Todo mundo estava mais tímido, roubaram menos coisas. Mas isso que você roubou foi muito especial. Foi muito bonito. Ele roubou um rolo de filme que eu tinha tirado no começo do ano, nas férias em Salvador. E assim, faz meses, assim, mais quase um ano que eu tirei essas fotos. Eu esqueci de revelar, assim, não estava muito curiosa para ver. E aí ele roubou e revelou pra mim. E aí, nesse momento da gente compartilhar o que a gente roubou, eu consegui ver minhas fotografias desse ano. Foi muito bonito, assim, fiquei muito emocionada, não acreditei que tinha feito isso. E respondendo à primeira pergunta, a gente tinha o critério de que ninguém podia esconder nada. E era livre, assim, todo mundo podia ver tudo. Eu acho que ninguém escondeu nada. Não era nem pra arrumar o quarto pra gente lá, tipo, armaçamento. Aí eu teria trapaceado, teria escondido tudo no quarto. Quarto monástico, só tem a cama, uma cadeirinha. A minha forma pra defender foi botar mais coisas em uma das gavetas que eu queria que não vissem coisas. Eu peguei pra fazer meu outro quarto, é porque eu tenho 2 quartos em casa. Porque eu sou a mais nova, então só eu moro com meus pais. E o outro quarto. Aí eu tinha 2 quartos, eles podiam ir num quarto tanto com os outros, né? Aí eu peguei umas coisas do outro quarto e enfiei numa gaveta, que tinha coisa que eu não queria que ver, mas eles acharam. Só deu mais trabalho. Mais perguntas? Gente, vou aproveitar então o gancho dessa pergunta do Daniel sobre as regras, né? Se tinha regras de não modificar o quarto, etc. Porque eu fiquei pensando muito sobre como a intimidade, quando a gente fala sobre intimidade, acaba sendo algo permeado pela linguagem sempre, né? Então, mesmo que você tente colocar algo verdadeiramente íntimo, puro íntimo ali mesmo, né?
quando você transforma numa tela, num vídeo, num texto, numa coisa qualquer, isso é permeado por uma linguagem, isso é permeado por uma regra, né? Enfim, a intimidade do quarto tem que ter uma regra ali para que ela aconteça também, né? E todos vocês têm esse fio, né, que une esse trabalho, mas quando a gente vê isso aqui na galeria, a gente percebe que todos eles têm estruturas, suportes, pesquisas de linguagem mesmo, né, para falar dessa intimidade de formas completamente diferentes. E aí, pensando nessa dinâmica que vocês fizeram sobre roubar uma coisa, tirar uma coisa do outro, eu tento transpor isso aqui para o espaço e eu queria saber de vocês o que vocês acham assim, disso. O que um trabalho tirou do outro, ganhou do outro, o processo de trabalho juntos dentro do espaço é um trabalho em que às vezes alguns trabalhos brigam muito, outros conversam muito, alguns viram amigos, outros viram inimigos. Enfim, como que vocês perceberam essas linguagens todas, né, essas reflexões de processo, de técnica, que realmente formula as obras enquanto uma coisa mediada nessa intimidade, né? Como que vocês perceberam isso nesse encontro, nesse embate aqui dentro? Olha que... Eu acho que o Marco fez uma pergunta sobre a discografia e me veio à mente esse momento que a gente teve, que a gente não trouxe agora, mas que, por ser uma instituição independente, né? A gente teve esse momento em que a gente se juntou no ateliê e a gente trouxe todos os nossos trabalhos. E a gente passou o rodo no chão do ateliê. E a gente colocou todos os nossos trabalhos no chão do ateliê. E pra gente ver essa composição e fazer uma curadoria, tipo, nós mesmos escolher a dedo, esse trabalho não, esse trabalho não. E aí, quando a gente fez esse filtro, a gente trouxe esses trabalhos pra cá. E aí, nesse momento que a gente trouxe os trabalhos pra cá, a gente meio que já tinha uma ideia de quais trabalhos combinavam com qual, para fazer essas instalações assim, e esse negócio desses temas que a gente definiu. E aí, a partir daí, eu acho que foi um processo mais natural, um processo mais de conjunto, mais de discussão também. Mas vocês responderam, tá? Assim, sobre esse processo assim, de roubar coisas do quarto, e aí, tipo, os obras se relacionarem, se infectarem, sabe? Acho que acontece muito aqui, sei lá, quando o Sami faz a obra número 1 dele, né, tipo, number 1, e tipo, e é uma técnica que a gente começou a trabalhar juntos, sabe? Não é uma técnica que todos nós sabíamos já, tipo, é a técnica de transfer, de monotipia. Então o Sami sabe muito de monotipia, eu sabia um pouco mais de transfer. E aí aqui a gente tem, no meu tem transfer e monotipia, com coisas que o Sami me ensina. E aí o transfer eu ensino com o Sami, a gente troca essas ideias, sabe? E os trabalhos se constroem a partir da nossa troca conjunta de saberes e de vivências assim, na arte, sabe? E eu acho que tem muitas ideias assim que durante o decorrer da exposição, elas são meio que, elas se embatem, sabe? Como quando o Xande usa um suporte diferente. E aí o Xande usa um suporte diferente como o mármore, e a Cecília cria um suporte do zero, sabe? Então são essas coisas que influenciam um ao outro, que a gente às vezes não vê na superfície, mas quando a gente vai se aproximando a gente entende. Que, de onde saiu essa curiosidade, sabe? Por nós, por ser nessa exposição, procurarmos suportes diferentes, linguagens diferentes, a infecção da linguagem um do outro na sua, sabe? Tipo, como um vírus que se espalha. E eu acho que a outra festa do pijama foi um vírus em todas nós, sabe? E a produção, ela meio que foi uma crescente, assim, infectou todo mundo. E agora eu acho que todo mundo está meio que ligado e a produção não consegue mais se largar, a minha produção não consegue mais largar do Xande, não consegue largar da Ju, a da Nick, a da Sophie, a da Cícera, a do Sandro. E acho que a gente consegue ver alguns paralelos, assim, sabe? De coisas que as linguagens se entrelaçando e se debatendo. Tanto que foi uma questão muito difícil a expografia desse espaço aqui, essa parede aqui primeiro, sabe? E ela tem essa linguagem da videoarte que é muito forte. Esse lugar aqui da videoarte do Sami, ele é muito privilegiado, assim, tipo, ela puxa toda a atenção para ela. Então, quais vão ser as obras que a gente vai colocar do lado, as linguagens que vão conseguir concorrer com essa potência, sabe? E a gente veio com o mármore, que é essa potência material gigantesca, e com o tecido, que é essa potência da experimentação da pintura também grande, sabe? Não só isso, mas o altar logo na frente também, né? Então a gente colocou um banco para levar uma coisa muito estratégica, que a gente pode citar, praticamente lá no altar, a gente pode citar, a gente pode
pode dar uma olhada. A gente pode literalmente sentar e dar uma olhada na obra do Sami. E a gente também tem umas coisas mais... Os paralelos também, da Ceci e do Sami, e também os médiums diferentes que eles foram feitos. Mas eu acho que também elas se conversam muito num outro sentido, talvez, assim, sabe? É uma coisa não só íntima, pessoal, mas... Não sei, talvez o preto, a fala, a linguagem, o íntimo de uma carta de caderno e a imaginação da Jumi. E esse quadro desse transfer, né, do Sami também. E é isso, acho que esse espaço foi muito bem pensado, porque, como eu falei, foi o primeiro espaço que a gente realmente pensou quando a gente começou a fazer a expografia. Eu acho que ele é muito importante também, essa falta de luz na videoarte do Sami também é muito importante. E nesse foco, talvez, até mais no altar e nas obras que ficam lá. Mas é porque eu acho que além da gente ter se infectado muito no trabalho do outro, a gente teve que fazer muitas concessões assim, para essa exposição. Eu acho que isso sempre foi muito tranquilo para todos. Todo mundo abriu mão de alguma questão pessoal para o bem da exposição ou o bem de uma ideia coletiva. Assim. A gente podia ter mexido essa parede de trabalho, mas a gente escolheu botar só 3, por exemplo. Ou, sei lá, aquele meu trabalho ali que está junto com o Dali, que era outra coisa. Eu fiz um recorte para caber ali, sabe? Para conversar com essa ideia que a gente já tinha tido e que todo mundo já concordava, assim, ser muito ético. Tem contrapontos também, né? Essas paredes aqui, a gente tentou fazer meio que um espelhamento. Então, naquela obra do Luz, da coberta ali, que tem aquela página de diário escrita, ela está mais ou menos na mesma altura daquela do Samuel, que é uma página de diário. E essa aqui do Luz é um díptico, né? Essa daqui, essa grande da coberta, essa daqui. Você separou o díptico nessa quina, para ele se juntar assim no olhar. Então, aquela da Cecília, igual a Lá falou, né, de Samuel, que elas estão ali também bem espelhadas. A minha e a da Cícia aqui também, que são essas duas pretas, que tem essas formas arredondadas também. Então, aí nessa parede aqui tem uma parte que é mais constelativa, os trabalhos estão mais próximos e menos lineares ainda do que nas outras partes. Então, a gente fez essa parte mais constelativa aqui, né, na forma mais explícita assim, dela. E aqui também, né, os trabalhos bem juntos, quase formando um trabalho só. Então, você vê essa coisa do espaço, de uma para outra, essa parede vazia, essa parede cheia. Mas conta pontos, essas aqui também do lado do altar, elas estão dípticos, né? E elas estão alinhadas com aquela ali do Samuel, que também é um díptico. É muito legal perceber como vocês entraram nessa minúcia das relações entre os trabalhos e até materialmente, né? E como ao mesmo tempo parece tudo tão espontâneo, assim, né? Vocês conseguiram uma espontaneidade que não parece que foi tudo tão pensado, né? Engraçado. Bem festa, né? Eu queria dizer também, agradecer mais uma vez a vocês por terem me convidado para escrever o texto crítico dessa exposição. Eu pude acompanhar um pouco do processo, fiz uma imersão muito interessante nos trabalhos deles, então isso para mim foi um presente, foi muito legal. E pude pesquisar também, eu pego um assunto, eu vou escrever sobre esse assunto, eu fico meio obsessivo. Então pesquisei sobre a questão da festa na história da arte e acabou que o meu texto ele ficou bem longo, né? Pegou na verdade um artigo, eu tive que reduzir para botar aqui na parede, para caber na parede, mas agora eu já tenho um texto pronto assim, para outra coisa também, né, se quiser publicar. E vocês trouxeram também um QR Code com o catálogo da exposição, né? Para quem tiver interesse de olhar, eles estão disponíveis aqui. Obrigado, gente. Bebam